Jesus. Talvez a Rosa Silva está a dizer, as escamas caíram dos nossos olhos. Obrigado, Deus. Sim. Michel Zacarias, apóstolo, é possível um cristão entrar numa falsa igreja e converter as trevas em luz? É impossível. É impossível. A ordem é, sai do meio deles, povo meu, e não vai e converte as trevas em luz. Mas não está ligado aí. É incrível. É muita fúria do inimigo. O lema é, sai do meio deles, povo meu. Prepara para você ligar para ele. Sai do meio deles, povo meu. Por que Jesus, Deus está a falar para você sair? Sai da corrupção. Olha, vamos esperar. Olha, voltou. Essa pessoa depois ele diz, olha, você não sabe os transtornos. Sai do meio deles, povo meu. Esse é o lema. Essa é a ordem. E não vão lá, povo meu. Muda a situação. Mudar a situação? Está a pensar que é fácil mudar a situação? O Senhor vai tirar as pessoas para virem para o reino. O Senhor não vai transformar o reino das trevas em reino de Deus. Resistam isso. O Senhor não vai transformar o reino das trevas em reino de Deus. O Senhor vai resgatar as almas que estão no reino das trevas para o reino de Deus. Esse o sai. Ouviste? Muitos de vocês estão a se esforçar para mudar a situação. Vão te mudar você. Primeiro, que você não consegue mudar porque aquilo tem uma liderança, um visionário. E quando você vier com aquilo que ele não acredita, ele vai te expulsar, ele vai te odiar, ele vai fazer a cabeça das pessoas, a igreja contra ti, você vai perder o espaço. E como é que você quer mudar as coisas lá? Você está pensando que Deus está a discutir o reino das trevas para que se torne o reino deles? Ele está libertando as almas que estão presas no reino das trevas para a liberdade dos filhos de Deus. Isso é outra coisa. Então sai. Esquece isso. Mas quem? Apóstolo, o que acontece quando uma pessoa está em estado de moribundo, ou seja, em coma? Não, você está a perguntar o que eu já falei. Só o facto de você fazer essa pergunta, você já tinha ouvido essa resposta, porque outra pessoa que nunca ouviu de maneira nenhuma perguntaria. Então, e como eu vou repetir o que eu já falei? Passa, falta. Tem muitas perguntas aí que são novas. Apóstolo, como ser usado por Deus poderosamente? Para o homem ser usado por Deus poderosamente, primeiro você tem que conhecer a Deus. Eu falava isso a um jovem. Olha só o engano da religião. Um jovem disse que, eu tenho perguntas para fazer. E eu não sou pessoa nos últimos dias que eu estou até aceitar que você faça a pergunta e te respondo. Porque não tenho tempo. Tem uma bicha aí de pessoas que estão a sofrer, que querem cura, querem uma palavra. Uns querem se suicidar. Mas esses religiosos pentecostais, eles estão sempre com dúvidas, querem saber, mas calma aí, calma aí. Mas hoje eu tive a paciência, não sei se é pentecostal ou dessa igreja fria aí, de Jorge Tadeu, tive a paciência de lhe ouvir. Um rapaz cheio de demônios disse que tem dúvida. Veio só para eu lhe esclarecer as dúvidas da palavra de Deus. Ouviu? Então, mas não dá para esclarecer. Acho que temos tempo para receber pessoas para esclarecer as dúvidas da palavra. Você tem que assentar aí. Senta aí para ouvir o Evangelho. E esses todos estão cheios de doutoramentos, estão cheios de remas, tudo. Mas hoje fui sensato e mais paciente e humilde também. E eu falo, pergunta. Já não me lembro quais perguntas, mas as respostas que eu vou fazer. Fez algumas perguntas, eu olhei para ele. Uma das perguntas que eu fiquei muito espantado. Um rapaz com a vida toda amarrada,
com desejo de suicídio, mas está a me perguntar, eu sei que o homem de Deus vai descobrir o que é que eu tenho que fazer, o que é que Deus me trouxe aqui na terra para fazer. Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? E eu lhe falei, como é que você quer saber da tua vocação do ministério quando você ainda nem conhece a Deus? E ele me perguntou, o que é isso, conhecer a Deus? Eu falei, conhecer a Deus é você nascer de novo. Não é ver Deus com os olhos físicos. É você nascer de novo. E todos nascidos de novo, esses conhecem Deus. E os que conhecem a Deus são filhos de Deus. E os filhos de Deus andam no temor de Deus. Se o homem pode pregar, está na igreja, não tem o temor, não se desvia do pecado, não conhece a Deus. Pode fazer milagre, não conhece a Deus. Eles vão fazer milagres e vão dizer em teu nome. Ele disse, nunca vos conheci. Tem palavra, tudo que eu falo. Ouvistes? Você quer saber da tua vocação? Não estou a falar você, aquele indivíduo aí. Aquele rapaz. Ainda bem que foi liberto. E esse orgulho caiu por terra. Você ainda não conhece a Deus, não se converteu, você quer se suicidar, você não sabia, o espírito do suicídio é uma possessão maligna, é depressão, é um vazio na alma, resultado de uma vida de pecado, cheia de demônios. Quero saber o teu ministério. Ele me disse assim, mas eu sinto no meu coração, por isso eu prego nas ruas, eu vou nos autocarros, ia nos autocarros, porque eu sentia que havia um desejo, uma necessidade de eu fazer isso. Eu falei, você quer salvar os outros que estão se afogando no mar quando você não sabe nadar? Como é que você quer salvar os outros e você não está salvo? Você não está salvo, queres falar em pregar o evangelho? Quer falar em ministério? Está cheio dessa corja na terra, essa raça de víboras, e serpentes, escorpiões. Está cheio. Qual é o meu chamado? Qual chamado? Chamado da salvação, sim. E eu lhe falei a esse homem. Paulo no Espírito diz, aqueles a quem ele conheceu, estes também predestinou. Os que ele predestinou, estes ele chamou. Os que ele chamou, estes ele também justificou. Os que ele justificou, ele glorificou. E eu lhe expliquei o que significa isso. Todos foram vocacionados para a salvação. Todos foram conhecidos. Toda a semente de Adão foi conhecida. E se foi conhecida, foi predestinada. E se foi predestinada, foi chamada. Mas nem todos foram justificados. Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que são poucos foram justificados? Porque nem todos têm dado crédito ao evangelho. Nem todos querem andar no caminho estreito. Nem todos querem andar com Deus. Ouvistes? Como ser usado por Deus? Primeiro, você tem que conhecer esse Deus que quer que te use. Tem que nascer de novo, tem que andar no temor, em santidade. E depois disso, você tem que buscar Ele. Você lhe buscou, lhe achou, agora tem que lhe buscar para continuar a lhe achar. Está escrito. Que se não ele buscar, vamos lhe achar. Mas ainda se diz mais assim, que eu vou conhecer e continuar a conhecer a Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. O que já conhece, ainda prossegue em conhecer. Por quê? Porque Deus é infinito. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Ouviu? Então você ainda quer mais? Então tem que buscar isso. Se quer ser usado, tem que buscar Deus. Tem que se encher de Deus. Para depois Deus te colocar como uma flecha limpa diante dele, como um vaso para a honra, como um instrumento na terra para ser usado por ele. Muitos querem ser usados quando não foram preparados. Não foram preparados por Deus, querem ir para Deus lhes usar. Pensa que Deus alguém lhe força?
Eu dei até um exemplo daquele rapaz que disse, ai, eu vou nas ruas, prego, mas meti a mão sobre ele e caiu endemoniado. Viu? Possesso de demônio. Mas fica lá nas ruas a gritar, viu? Quando eu vejo esse menino nos autocarros, nas praças a gritar, eu sinto compaixão deles, eu falo, coitado desses meninos, estão a testemunhar o Deus que eles não conhecem, por isso muitos são feridos, os demônios não querem saber, só o facto de você falar o nome de Jesus, eles sabem que você é como é? É um tamborão vazio atrás de um púlpito, ou com uma Bíblia na mão, ele vai te ferir. Eu até falei, tá vendo, rapaz, esse demônio do suicídio que atua em você, possivelmente entrou porque você foi orar por um homem que tinha espírito, ou que tem espírito de suicídio. Expulsar não consegue expulsar. Só vai se punir, quer te vingar de você. Vai dizer, você é um tamborão vazio, você é um saco furado, você é um cadáver, tá vir me dizer que sai em nome de Jesus, eu vou te mostrar que você não é nada. Aquele espírito não saiu, não é que saiu. Continua a atacar naquele e nele também. Porque eles não são um, não é um só, são vários. Saiu um daquele grupo que foi entrar aqui e veio fazer o mesmo que aquele rapaz, ele foi orar. Eu lhe falei isso, não respondeu, eu creio que é isso. Quantos foram orar para as pessoas que tinham tala e voltaram nas suas casas com a tala? Quantos? Eu quero ver os ministros dessa geração para orarem para as pessoas que têm coronavírus. Vão para o coronavírus. O coronavírus vai falar, falta do respeito, agora eu vou entrar em você. Você não viu os outros aí, os que dão um abraço e a lepra passa, apagaram o coronavírus? Por quê? Porque eles disseram que iam vender semente para curar coronavírus. E o coronavírus disse, ok, você está dizendo que é semente vai me vencer a mim, semente? Agora eu vou entrar em você. Ai, como gosto embora do Rui Vaz para rirmos esta hora no Zoom. Rui Vaz, eu não estou te ouvindo, o Rui está a rir, mas não vou... É, você está me ouvindo, mas não vou te ouvir. Viu? E eu falei, Deus precisou 40 anos para preparar Moisés para ir libertar o povo. Moisés também se enganou como muitos estão se enganando hoje. Moisés sabia que seria o libertador e queria já libertar os hebreus. Queria. Como? Claro. Quando ele começou já a matar, estava a mostrar o quê? Chegou a hora da libertação. E ele foi. E depois no dia seguinte, veja, matou, no dia seguinte mostrou o desejo do seu coração. Foi mediar um conflito entre dois hebreus. Não, não façam isso, vocês são irmãos. E um deles lhe disse, quem te constituiu príncipe e juízo entre nós? Agora veio o Espírito Santo no livro dos Atos e diz assim, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que ele tinha sido levantado para lhes libertar. Mas seus irmãos não entenderam. Não entenderam por quê? Pensa que é só incredulidade? O que Moisés tinha para oferecer aos seus irmãos? Com espada? Uma espada iria libertar um povo que estava mais ou menos hoje numa nação americana, inglesa, chinesa, da Rússia, Putin, com um pau na mão ou com uma espada? Sim, não. Mas ele teve que partir para o deserto, porque assim Deus queria, para ser preparado. E Deus precisou 40 anos. Eu até lhe contei uma experiência. Eu disse, eu faço parte de uma geração que foi movida por emoções. E as pessoas saíram de todas as igrejas, jovens. Foi uma febre quando começou a proliferação religiosa em Angola. Muitos saíram das suas igrejas e foram abrir igrejas. Mulheres, meninas, jovens, umas foram casar lá onde eles foram. Foram dois lá, se levaram lá, casaram lá. Foram lá abrir igrejas, foram no Ija, foram no Ambo, foram no Bie, foram no Bengo, foram não sei aonde. Por quê? Porque eles tinham compaixão pelas almas perdidas. Eles diziam, ai, o povo está a se perder, a gente está aí no inferno. E pessoas largaram suas escolas, leram também os heróis da fé.
Viram como os jovens na Inglaterra abandonavam a sua universidade para irem na China, na Índia, na África. Então aquilo trouxe um mover na Igreja Manã, na Igreja Universal. Não, a Igreja Universal, como é um comunismo, aquilo é fechado. Só agora é que esses todos estão a abrir igreja. Esses todos alguma vez abriram a igreja? Eu que lhes abri as portas. Todos! Viu? Agora, o que aconteceu? Aconteceu é que esses todos perderam a batalha. Por quê? Porque não conheciam a Deus. Por quê? Porque nunca foram enviados. Por quê? Porque nunca foram preparados. Uns foram lá se prostituir, uns morreram lá, uns já pararam tuberculose, outros fugiram. Os feiticeiros atacaram. Uns começaram a lhes apertar, porque foi lá naquela cidade, naquela aldeia, a pregar, Jesus salva. O Soba disse, eu vou te mostrar hoje que eu mando aqui. À noite, estão lhe apertar. No dia seguinte, arrumou as malas. Uns saíram lá doentes, conhece pessoas. Uns morreram aí no cachito. Os companheiros fugiram e ele morreu lá. Outro que morreu no cachito. Então, onde aquele grupo todo? Mas não eram poucos, é muita gente. Todos fracassaram. Uns ainda existem, mas com vidas todas arrebentadas. Uns têm igreja, mas já passaram em 4 casamentos. Um deles é aquele que vocês viram aí, lhe apresentaram no Cabingano, lhe humilharam, que vendia milagres e profecias, consultas proféticas. Fazem parte do meu grupo. Por quê? Não foram preparados, não foram enviados. Então você não deve se apaixonar para ser usado por Deus. Deve se apaixonar pela glória de Deus. Porque se você é apaixonado pelo poder de Deus, você está perdido. Você tem que se apaixonar pela presença dEle. Oh Deus, Tu és meu Deus. Yes. De madrugada te buscarei, oh Deus. E a minha alma, onde não tem água para ver a sua glória e a sua fortaleza. Sim, o poder vai cair também. Deus quer, aliás, Ele disse, eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Mas ai de ti que tens poder e não veres a glória de Deus. Simples dispensação que te foi confiada. E naquele dia Ele vai te dizer, eu nunca te conheci. Oh, mas eu usei o teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deixa Deus trabalhar em você e não ficar preocupado com ser usado. Mas se Deus te vocacionou e você buscar, a seara é grande e poucos são ceifeiros. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de santidade, meditação na palavra de Deus, noite e dia, abstinência total, carregando a cruz, sim. Vais pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo sem dano algum. Mas